Na noite de 13 de setembro de 2016, Jacqueline Vandegrift, de 24 anos, também conhecida como Jack, entrou em um bar localizado do outro lado da rua da Universidade do Norte do Texas, procurando por um emprego. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado queimado em um parque a cerca de 30 quilômetros de distância daquele bar. O que aconteceu entre o momento em que ela entrou no estabelecimento e o momento em que a terrível descoberta foi feita vai te deixar chocado. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo escrito inscreva-se, e peço que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre que eu subir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. O vídeo de vigilância feito no bar mostrou que Jack havia sido abordada por outro cliente, um homem que mais tarde foi identificado como sendo Charles Dean Bryant. A dupla rapidamente se deu bem e, depois de passarem algum tempo se conhecendo, eles saíram do local juntos. Uma vez do lado de fora, ao invés de seguirem caminhos separados, eles entraram no carro de Bryant e foram para outra boate, onde continuaram seu encontro. Por volta das 23 horas, eles foram filmados saindo do bar. Essas imagens seriam a última vez em que Jack seria vista por alguém que não fosse seu assassino. Na manhã seguinte, membros de uma equipe de manutenção da cidade de Grapevine, no estado do Texas, nos Estados Unidos, foram avisados de que fumaça havia sido vista saindo do Acornwood Park. Quando eles foram investigar o que havia acontecido, encontraram o que parecia ser os restos de uma piscina infantil de plástico com partes de um corpo humano dentro. Depois de conseguirem extinguir as chamas, os funcionários ligaram para o 911. Quando a polícia e os bombeiros chegaram ao local, confirmaram que os restos carbonizados eram de uma mulher. Mais ou menos na mesma hora em que o corpo estava sendo transportado para o necrotério, chegaram relatos de que uma estudante da Texas Woman University não era vista desde a noite anterior. Quando as impressões digitais retiradas dos restos mortais foram comparadas com as da aluna desaparecida, Jack Vandegrift, elas tiveram uma combinação perfeita. Embora fosse óbvio que alguém havia se esforçado muito para destruir as evidências do crime, o corpo de Jack contava uma história macabra. Apesar do fato dela ter sido dividida, o legista conseguiu confirmar que as perfurações em sua barriga foram feitas enquanto ela ainda estava viva. Também ficou muito evidente que ela havia sofrido um trauma contundente na cabeça enquanto ainda estava respirando, devido à grande quantidade de sangue que se acumulou ao redor do ferimento. Para piorar ainda mais a natureza terrível desse crime, o peito de Jack havia sido aberto e seu coração removido. Se o criminoso guardou aquele órgão ou usou para algum outro fim, não foi descoberto pela polícia. Um exame realizado em seu pescoço mostrou que seu osso hioide foi fraturado, um sinal revelador de que ela havia sido sufocada. A quantidade de hematomas sugeria que Jack havia sido sufocada com algum tipo de ligadura. Com isso em mente, sua causa oficial de morte foi considerada homicídio por estrangulamento. Quando os detetives refizeram os passos de Jack em suas horas finais, eles descobriram que ela e Bryant se misturaram por um tempo com um grupo de amigos que estavam curtindo a noite no segundo bar em que eles foram. Por um golpe de sorte, uma das pessoas que estava naquele grupo de amigos conseguiu dizer para a polícia o nome do homem que estava com Jack. E como se viu posteriormente, a pessoa que a polícia estava procurando não era uma estranha para a lei. Em junho de 2016, Bryant, de 29 anos, começou a sair com uma jovem 11 anos mais nova chamada Caitlin Mattis. Embora seus modos charmosos inicialmente a tivessem deixado louca, não demorou muito para que sua verdadeira face começasse a aparecer. Caitlin lembrou que eles não namoravam há muito tempo quando ele começou a ser controlador e possessivo. Então, em agosto daquele ano, ela criou coragem para dizer a Bryant que haviam terminado o relacionamento.
Ela estava preocupada que ele não receberia bem a notícia, e foi exatamente o que aconteceu. Ao invés de ir embora, ele jurou recuperá-la a todo custo. Na mesma noite em que ela disse que tudo estava acabado, ele começou a persegui-la. Poucos dias após a separação, Bryant começou a aparecer na Universidade do Norte do Texas, onde sua ex-namorada estava matriculada. Sua presença acabou se tornando tão intrusiva que os administradores o proibiram de pisar no campus. Porém, Bryant começou a aparecer no trabalho de Caitlin, e vendo isso, a gerência informou que não poderia garantir sua segurança. Então, ela não teve escolha a não ser procurar emprego em outro lugar e torcer para que ele não a encontrasse. Mesmo assim, Bryant foi pego novamente no terreno da faculdade, mesmo após ter sido proibido de voltar lá, e devido a isso, ele foi preso e acusado de invasão de propriedade. No entanto, ele acabou saindo sob fiança algumas horas depois de ser apreendido. Percebendo que seu ex-namorado não iria parar, Caitlin solicitou e obteve uma ordem de restrição. Os policiais que testemunharam o comportamento obsessivo de Bryant estiveram ao lado da vítima desde o início, convencidos de que ele era capaz de qualquer coisa. E assim como suspeitavam, violando a medida de restrição, Bryant apareceu no dormitório de Caitlin no dia 6 de setembro, batendo na porta dela e insistindo para que o deixasse entrar. Dominada pelo medo, a jovem se escondeu em um armário e ligou para o 911. Quando a polícia chegou, eles encontraram Bryant à espreita no estacionamento. Ele foi preso em flagrante e indiciado por perseguição. Infelizmente, ele pagou uma fiança e foi solto no mesmo dia, enquanto iria aguardar julgamento. 6 dias depois disso, Jack Vandagriff estaria no lugar errado, na hora errada, e acabaria se tornando sua vítima fatal. No dia 18 de setembro, 4 dias após a Jack ter tido sua vida ceifada, o Bryant foi preso novamente por estar, mais uma vez, violando a medida restritiva. Enquanto o mantinham preso, os detetives resolveram que aquele seria um ótimo momento para conversar com ele sobre o caso da Jack Vandagriff. Inicialmente, o homem fingiu que não sabia de nada, alegando que nunca a viu e não teve envolvimento em sua morte. Porém, depois de ser informado de que ele e Jack foram filmados por câmeras de segurança em 2 bares diferentes na noite em que ela teve sua vida ceifada, ele voltou atrás em suas alegações. Ele disse que os dois conversaram e tomaram alguns drinks, e isso foi tudo. Assim que saíram pela porta, ele seguiu seu caminho e ela o dela. Enquanto a entrevista estava sendo conduzida, mandados de busca foram executados na residência, veículo, telefone celular e computador de Bryant. No final do dia, mais de 100 itens foram coletados e colocados como evidência, incluindo uma serra com o que parecia ser cabelo agarrado à lâmina, um fragmento de osso, uma sacola com a identidade de Jack dentro e um esconderijo de armas e munição. Uma faca de caça, uma gravata grande e uma arma de choque também foram confiscados. Todos os itens testaram positivo para a presença do DNA de Jack Vandagriff. Quando analisaram o exterior da residência, os investigadores notaram que havia uma grande marca no gramado, indicando que algo que esteve naquele local por muito tempo foi removido recentemente. E quando conversaram com os vizinhos, eles disseram que o que esteve ali era uma piscina infantil de plástico, que havia sumido de uma hora para outra. Como era evidente para todos que Bryant era alguém que precisava ser tratado com todo o cuidado do mundo, Jim Roland, que também era um criador de perfis criminais, assumiu seu interrogatório. Depois de passar algum tempo jogando conversa fora, em um esforço para estabelecer confiança, ele começou a trabalhar. Depois de ouvir um resumo das evidências contra ele, incluindo a revelação de que imagens de segurança o mostravam comprando uma pá às 4 horas da manhã do dia 14 de setembro, Bryant admitiu que não estava muito bem. Ele chegou ao ponto de dizer que deve ter sim ceifado a vida de Jack, mas não conseguia se lembrar o motivo. Adepto da arte de fazer as pessoas falarem, Roland sugeriu que Bryant procurasse em sua memória pistas que ele pode ter suprimido sem saber.
Após um período de reflexão, ele de repente se lembrou de que ele e Jack haviam feito sexo consensual no banco de trás de seu carro. Ele acrescentou que, por insistência dela, colocou uma grande gravata em volta do pescoço e a puxou para aumentar sua experiência. Embora ele tomasse cuidado para não apertar demais, as coisas saíram do controle e ela parou de respirar. Segundo ele havia tentado reanimá-la, mas não adiantou. Em pânico, em vez de pedir ajuda, ele a levou de volta para sua casa, onde dividiu seu corpo e enfiou as partes em sacos de lixo. Então ele dirigiu até Grapevine, onde usou a piscina infantil de seu quintal como receptáculo para queimar os restos de Jack. Quando perguntado por que ele tomou medidas tão drásticas se a morte dela foi acidental, Bryant falou que não estava pensando muito bem por causa do álcool. Embora Roland tivesse ouvido atentamente enquanto Bryant contava sua história, sendo um especialista em seu campo, ele estava convencido de que Bryant era um serial killer em formação. Embora a maneira desleixada com que se desfez do corpo revelasse sua inexperiência, o fato de ter dividido o cadáver quando tal ação não era necessária indicava que ele sentia prazer naquilo. Roland também sabia que, ao contrário das afirmações de Bryant, não havia sêmen presente no corpo de Jack, nem havia qualquer outra coisa que indicasse que ela havia praticado sexo de qualquer tipo antes de sua morte. Essas descobertas levaram os investigadores a acreditar que Bryant havia inventado a história de seu encontro sexual como forma de explicar a presença do DNA da vítima na gravata encontrada em sua residência. Quando o interrogatório já estava chegando ao fim, o Roland resolveu testar uma teoria que já vinha se formando na cabeça de todos desde o momento em que viram Caitlin pela primeira vez. Mergulhando de cabeça no assunto, ele resolveu perguntar a Bryant se ele havia ceifado a vida da Jack simplesmente porque ela parecia muito com sua ex-namorada. O investigador perguntou se ele teria a usado como um alvo para sua raiva, já que não conseguia atingir a pessoa que ele realmente queria. Mas ao ouvir isso, o Bryant zombou daquela ideia, como se fosse apenas loucura. No entanto, o Roland notou o seu desconforto, confirmando que poderia sim ter um fundo de verdade. Após o interrogatório, os detetives prenderam Bryant pelo assassinato de Jacqueline Vandergriff. Depois de se declarar inocente, ele foi detido sob custódia, aguardando seu julgamento. Com ele trancado em segurança por enquanto, os promotores resolveram investigar ainda mais do seu passado. Quando eles deram uma olhada em seu histórico de namoro, as autoridades descobriram que Bryant era alguém que tinha o hábito de se apaixonar rapidamente. Embora inicialmente tivesse conquistado suas namoradas fazendo o papel de namorado ideal, ele nunca foi capaz de manter a mentira por muito tempo. Quando suas parceiras tiveram um vislumbre do lado manipulador e exigente de sua personalidade, elas não perderam tempo e se afastaram dele. 8 meses depois que sua acusação de assassinato foi proferida, Bryant enfrentou um grande júri não por essas acusações, mas sim por pornografia infantil, que foi encontrada em seu telefone celular enquanto procuravam por pistas do caso da Jack Vandergriff. Porém, enquanto esse caso ainda estava em andamento, o julgamento dele por assassinato começou em abril de 2018. Após uma semana ouvindo depoimentos de ambos os lados, o júri considerou o réu culpado de assassinato e adulteração de provas. Ele foi sentenciado à prisão perpétua e mais 20 anos, e será elegível para a liberdade condicional no ano de 2048. Bryant apelou da sentença, alegando que o Estado não cumpriu com o ônus da prova. De acordo com sua equipe de defesa, como nenhuma evidência direta de seu envolvimento foi apresentada, sua culpa não foi provada, além de uma dúvida razoável. Depois que uma investigação completa sobre o assunto foi concluída, o tribunal decidiu que as evidências mostravam claramente que Bryant havia consciente e intencionalmente causado a morte de Jacqueline Vandergriff, convencidos de que ela teve sua vida ceifada como resultado de violência homicida e não de sexo violento que deu errado. Inclusive, a Caitlin revelou mais tarde que ela havia recebido uma solicitação de amizade vinda do perfil de Jacqueline Vandergriff um dia após seu assassinato. Como aquela solicitação não poderia ter vindo da Jack, já que naquele momento ela estava sem vida,
A conclusão que se chegou é que o Bryant estava usando o perfil da mulher que ele havia acabado de matar para se aproximar da Caitlyn. Nessa mesma linha de raciocínio, uma mensagem foi postada no perfil da Jack na manhã seguinte a seu assassinato. Embora o seu significado não tenha ficado claro, acredita-se que essa postagem foi feita pelo Bryant. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, se quiser e puder se torne membro porque isso ajuda muito. Além de ajudar o canal financeiramente, o seu nome aparece aqui junto com o nome de todos os membros. Então se quiser e puder, se torne um porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!